que cada um dos 50 estados dos Estados Unidos tem de melhor e de pior. Nesse vídeo você vai saber um pouquinho mais de cada um deles. No final, deixe nos comentários em qual deles você moraria ou qual você quer visitar. Se você mora nos Estados Unidos, conta o que tem de melhor e de pior no seu estado. Vamos então para o resumo dos 50 estados em ordem alfabética. Número 1, Alabama. Conhecido pela história de luta, o Alabama reúne fatos que mudaram o rumo dos Estados Unidos. Um deles é o episódio do ônibus de Rosa Parks que deu início ao movimento dos direitos civis. Isso aconteceu na capital Montgomery, onde fica hoje um dos museus mais importantes do país, o The Legacy Museum. Outro momento histórico foi a marcha da cidade de Selma, liderada por Martin Luther King. O estado também é conhecido pela hospitalidade sulista e pelo centro espacial em Huntsville. O lado negativo é que o Alabama enfrenta altas taxas de pobreza e baixos índices de educação. 2. Alasca. O Alasca é o maior dos 50 estados em área, com paisagens geladas e animais fascinantes, mas também é um dos menos populosos. A maior cidade se chama Anchorage e tem 200 mil habitantes. Já a capital é Juneau, que tem 30 mil habitantes, mas recebe uma média de 20 mil visitantes por dia, que desembarcam de cruzeiros. Aliás, fazer um cruzeiro é uma das melhores maneiras de conhecer o Alasca. Embora seja enorme e fascinante, o estado é um dos mais isolados, com custo de vida altíssimo. 3. Arizona. Casa do Grand Canyon e outros parques nacionais impressionantes, o Arizona é conhecido pela paisagem de deserto e pela preservação da cultura indígena. Entre as cidades mais importantes estão a capital, Phoenix, Tucson e uma das mais visitadas, Sedona. Já a pior parte do Arizona é ter verões com clima extremamente quente e seco. 4. Arkansas. Embora em português falamos Arkansas, aqui nos Estados Unidos a pronúncia é Arkansas. Um estado que tem rios e nascentes de águas termais que formam lindas paisagens. Parte das famosas montanhas de Ozark fica aqui. As cidades de Little Rock e Fayetteville são as mais conhecidas. Já entre os pontos negativos estão baixos índices de renda e educação. A cidade de Harrison, que fica no estado, também é popularmente conhecida como a mais racista do país. Número 5, Califórnia. Quando se trata de geografia, podemos dizer que a Califórnia foi privilegiada. O estado tem um pouco de tudo: praias, montanhas, florestas e canyons. É lá onde fica um dos parques mais importantes do mundo, o Yosemite National Park. O estado também se destaca pela diversidade cultural, já que é o mais populoso, com grandes cidades como Los Angeles e São Francisco. E também é considerado o mais rico do país. Talvez seja por isso que a Califórnia tem o custo de vida altíssimo e o tráfego intenso. Outro ponto preocupante é a ocorrência de grandes queimadas e terremotos. 6. Colorado. Paraíso dos entusiastas da natureza, o estado tem uma beleza difícil de bater. A sua cadeia de montanhas rochosas são ideais para atividades como montanhismo, trilhas, escalada, snowboard e esqui. Denver é sua capital, mas as cidades de Aspen, Vail, Boulder e Breckenridge estão entre as mais visitadas no inverno. De negativo, temos o alto custo para morar e visitar o Colorado, além do longo inverno, que pode durar até 6 meses. 7. Connecticut. Educação de alta qualidade, universidades renomadas como a Yale University e cidades desenvolvidas como Hartford e Stanford resumem um pouco de Connecticut, que é vizinho de Nova York. O pior do estado, porém, está nos impostos elevados e alto custo de vida. 8. Delaware. O estado é conhecido por ser um paraíso fiscal com a isenção de impostos. Sua maior cidade é Wilmington. Delaware conta ainda com belas praias. Mas como é o segundo menor estado, oferece menos oportunidades de trabalho e cultura. 9. Flórida. O estado mais visitado pelos brasileiros tem 1.300 quilômetros de praias ensolaradas, nascentes de águas cristalinas, parques temáticos e um dos principais ecossistemas do país, o Everglades. A influência latina faz da Flórida um dos estados onde mais se fala espanhol nos Estados Unidos. As cidades mais conhecidas são Miami e Orlando, mas esse paraíso tem suas ameaças, como maior probabilidade de ser atingido por um furacão, calor intenso e úmido no verão e aumento do custo de vida nos últimos anos. 10. Georgia, ou Geórgia, como falamos no Brasil. A diversidade de raças, culturas e gastronomia é algo marcante na Geórgia, estado onde nasceu Martin Luther King. Sua maior cidade é Atlanta, e o município mais antigo é Savannah. Já a cidade de Marietta é onde fica a maior comunidade brasileira do estado. O pêssego, fruta produzida historicamente aqui, é símbolo da Geórgia. A desigualdade econômica e falta de transporte público são alguns dos principais problemas do estado. 11. Hawaii, ou Havaí, como falamos no Brasil. Um paraíso tropical formado por 4 ilhas, com praias azuis, vulcões, montanhas e uma mistura única de cultura local e nativa. Esse é o Havaí. A ilha de Oahu é onde fica a capital, Honolulu. Se tem um lugar que está na minha lista de sonhos de viagem, este lugar é o Havaí. Por outro lado, morar no Havaí tem seus desafios, como isolamento geográfico e alto custo de vida. 12. Idaho.
Natureza intocada e liderança na produção de batata são os destaques do estado de Idaho. A capital Boise também se destaca por oferecer ótima qualidade de vida e estar entre as melhores cidades para morar nos Estados Unidos. A escassez de serviços é o ponto negativo do estado. 13. Illinois. É neste pequeno estado frio que fica a fascinante cidade de Chicago, a terceira maior dos Estados Unidos. Conhecida por sua rica cultura, arquitetura e gastronomia, Chicago fica ao norte de Illinois, onde o inverno é intenso. Altos impostos e alta criminalidade em algumas áreas são o maior desafio do estado. 14. Indiana. Famoso pelas corridas de Indianápolis e por ter fortes raízes esportivas, o estado tem custo acessível e moradores acolhedores. Entre os pontos negativos de Indiana está a falta de investimento em infraestrutura e oferta de trabalho limitada. 15. Iowa. O Iowa é um estado rural com 90% do seu território dominado por terras agrícolas. É o maior produtor de milho dos Estados Unidos. A capital, Des Moines, é a cidade mais desenvolvida, mas mesmo assim, o estado é pouco diverso e falta oportunidades urbanas. 16. Kansas. Aqui vai outro estado conhecido por suas vastas planícies e indústria agrícola. O Kansas tem rica história e é cenário do clássico Mágico de Oz. O ponto negativo é que o Kansas é um dos estados mais ameaçados por tornados. 17. Kentucky. O Kentucky é famoso pelas corridas de cavalo, cultura rural e espaços ao ar livre. Louisville é uma das cidades mais conhecidas do estado. Taxas altas de doenças como obesidade e alcoolismo estão entre as preocupações do governo. 18. Louisiana. Com herança cultural francesa, não tem como falar da Louisiana sem destacar New Orleans. Sua cena musical vibrante com muito jazz, cultura e gastronomia sulista são conhecidos no mundo inteiro. Infelizmente, um dos piores furacões do planeta, o Katrina, destruiu parte da Louisiana que até hoje sofre com os danos deixados. Além disso, o estado enfrenta o desafio de combater a pobreza. 19. Maine. Um dos estados menos conhecidos tem natureza intocada e suas icônicas paisagens com faróis. A capital, Augusta, e a cidade de Portland são algumas das mais conhecidas. Vendo essas imagens assim, o Maine parece até um paraíso. Poderia até ser, se não fosse o clima frio rigoroso. 20. Maryland. Um estado rico em diversidade tem importância política significativa, já que fica próximo à capital, Washington, D.C. Entre as cidades de destaque está Baltimore. De pior, podemos citar o trânsito intenso e elevado custo de vida. 21. Massachusetts. Ou Massachusetts para nós brasileiros. Falando em brasileiros, este é o estado com a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Histórico e com altos níveis de educação, é aqui que fica a desenvolvida cidade de Boston, a icônica Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia MIT. Ponto negativo é, sem dúvida, o inverno longo e rigoroso. 22. Michigan. Um estado moldado pelos grandes lagos, Michigan tem forte atuação na indústria automobilística, com destaque para a cidade de Detroit. Tanto é que é conhecido como a capital nacional do carro. É ainda o maior produtor de blueberry dos Estados Unidos. Problemas econômicos e de violência, no entanto, são registrados em algumas áreas do estado. 23. Minnesota. A terra dos 10 mil lagos, como é conhecida, Minnesota tem herança escandinava e produção de laticínios. A maior cidade é Minneapolis. E o pior do estado, sem dúvida, é o inverno muito rigoroso. 24. Mississippi. Rico em cultura sulista e berço do blues, o Mississippi era dominado por fazendas de algodão e cidades agrícolas no passado, mas hoje possui uma economia mais diversificada e turismo em crescimento. Sua capital é Jackson, e seu nome se deve ao rio Mississippi, um dos mais importantes do país. Embora seja um estado muito acolhedor, é considerado o mais pobre dos Estados Unidos. 25. Missouri. O Arco Gateway na cidade de St. Louis é símbolo do Missouri, que fica bem ao meio dos Estados Unidos. E ao contrário do que se pensa, a promissora cidade de Kansas City, que vai ser uma das sedes da Copa de 2026, fica no Missouri, na divisa com o estado de Kansas. A criminalidade presente em algumas áreas urbanas é um problema para o estado.